Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas decisões você adiou esperando que alguém validasse? Quantas vezes você diminuiu um sonho para não parecer arrogante? Quantas vezes ficou em silêncio quando deveria ter falado só para não desapontar? Se alguma dessas perguntas te tocou, você não está sozinha. E o que eu quero te mostrar hoje é que isso não é fraqueza de caráter. É uma resposta neurológica que o seu cérebro aprendeu. E o que foi aprendido pode ser reaprendido. Porque quando você para de buscar aprovação como combustível para agir, algo muito específico acontece na sua mente. E a ciência explica, a fé confirma. E você vai entender os dois hoje, tá? Eu sou Thalita Lima e aqui no canal a gente fala sobre fé, mentalidade e propósito aplicado à vida e aos negócios para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. Bom, vamos começar com o que a neurociência diz, porque entender o mecanismo muda tudo. O seu cérebro tem uma região chamada córtex pré-frontal medial, que é ativada toda vez que você pensa em como os outros te percebem. Essa região a gente trabalha em conjunto com o sistema límbico, que é o centro emocional do cérebro. Em outras palavras, buscar aprovação não é frescura, tá? É neurobiologia. Nossos ancestrais precisavam de aprovação do grupo para sobreviver. Rejeição social significa morte literal. O cérebro aprendeu que ser aceito é ser seguro. O problema é que esse sistema foi projetado para um mundo que não existe mais. Você não precisa da aprovação da tribo para sobreviver, mas o seu cérebro ainda age como se precisasse. E quando você vive nesse modo, sempre monitorando o que os outros pensam, ajustando o que fala, o que posta, o que decide, você ativa o que os neurocientistas chamam de Default Mode Network, ou rede de modo padrão. Essa rede é responsável pelo pensamento autorreferencial, que é aquele loop interno de o que vão pensar de mim, será que eu fiz certo, será que eles aprovaram? Quando ela está cronicamente ativa, você literalmente não consegue pensar com leveza. Quando você vive em busca constante de aprovação, quatro coisas acontecem com a sua mente. Primeiro, sua tomada de decisão fica comprometida. Você não decide pelo que é certo ou pelo que faz sentido. Você decide pelo que vai gerar menos julgamento. Isso é paralisia disfarçada de cautela. Segundo, sua criatividade diminui. Pesquisa, gente, mostra que ambientes de alta avaliação social reduzem a atividade desse córtex pré-frontal lateral, que é exatamente onde a criatividade e o pensamento original acontece. Você não cria bem quando está com medo de ser julgada. Terceiro, seu nível de cortisol sobe. A antecipação de rejeição social ativa a mesma resposta de estresse que uma ameaça física. Seu corpo literalmente trata a possibilidade de desaprovação como um perigo. Com o tempo, isso se transforma em ansiedade crônica. E quarto, e esse é o mais silencioso, você perde o contato com você mesma. Quando você passa anos ajustando quem você é baseado no que o outro quer ver, chega um momento em que você não sabe mais o que você pensa, o que quer, o que sente de verdade. Você se torna uma versão editada de si mesma. Isso pode até se tornar pesado, né, ao se falar. Mas o que me traz aqui não é falar do problema, é te mostrar o que acontece quando você decide parar. A neurociência tem um conceito que mudou a minha forma de entender mudança. Chama-se neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novos caminhos neurais a partir de novas escolhas repetidas. Quando você começa a agir a partir de valores internos em vez de validação externa, o seu cérebro literalmente começa a construir novos circuitos. E algumas coisas começam a acontecer. Esse default mode networking, aquele looping, né, que o que vão pensar de mim,
começa a perder força. E no lugar dela, uma rede chamada de Silence Network começa a ser a mais ativa. Essa rede é responsável por te ajudar a identificar o que é realmente importante para você. Em termos práticos, você começa a ouvir a si mesma com mais clareza. As decisões ficam mais rápidas porque o crítico muda. Muda o pensamento. Ah, o que vão achar para o que faz sentido para quem eu sou. Sua criatividade volta, sua energia volta, porque você para de gastar recurso mental monitorando a reação dos outros e começa a direcionar esse recurso para criar, construir, crescer. E talvez o mais transformador de tudo, você começa a se reconhecer. A voz interna que estava sufocada debaixo de camadas de expectativas começa a falar de novo. Agora eu quero falar sobre o que a neurociência sozinha não consegue resolver. Você pode entender o mecanismo, pode até querer mudar, mas a pergunta que fica é: em que você ancora a sua identidade quando para de buscar aprovação humana? É aqui que a fé entra, não como um conceito religioso, mas como uma ancoragem real. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz: o temor dos homens arma um laço, mas o que confia no Senhor estará seguro. O laço, que palavra precisa, né? Porque é exatamente isso. A busca por aprovação é um laço. Ela te prende, te limita, te mantém menor do que você foi criada para ser. E a alternativa não é se tornar indiferente às pessoas, é mudar a fonte da sua segurança. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo faz uma pergunta direta: procuro eu, pois, o favor dos homens ou de Deus? Essa pergunta não é retórica, tá? Ela exige uma resposta que reorienta toda a sua vida. Quando sua identidade está fundamentada em quem Deus diz que você é e não o que as pessoas pensam de você, acontece algo, gente, que a neurociência chama de regulação emocional intrínseca. Você para de precisar de gatilhos externos para se sentir segura. A segurança vem de dentro, ou melhor, vem de cima, né? Você foi criada com um propósito que não cabe na aprovação de ninguém. E quanto mais tempo você gasta buscando a validação, menos tempo você tem para cumprir o que foi colocado em você. Então, como você começa? Aqui estão 4 práticas concretas, tá? Para você começar a fazer aí. A primeira, identifique suas decisões baseadas em medo. Por uma semana, toda vez que você for tomar uma decisão, se pergunte: eu estou fazendo isso porque quero ou porque tenho medo de desapontar alguém? Só essa pergunta muda o eixo aí da sua vida. A segunda, pratique a ação antes da aprovação. Escolha uma coisa pequena que você adiou aí porque queria que alguém dissesse vai, faça sem esperar. Observe o que acontece com a sua sensação de autonomia. A terceira, construa uma ancoragem de identidade. Todo dia, leia ou declare afirmações baseadas em quem Deus diz que você é. Não o que o Instagram mostra, não no que a família espera. Programe o que você escuta sobre si mesma. Quarto, reduza o consumo de avaliação social. Sim, gente, diminua o tempo nas redes sociais por pelo menos 2 semanas, não como regra rígida, mas como um experimento. Observe o que acontece com a sua clareza, sua criatividade, sua paz. Buscar aprovação é humano. Não se culpe por isso. O seu cérebro foi construído assim e a sua história provavelmente reforçou isso ao longo dos anos. Mas você não precisa continuar vivendo refém disso. A neurociência diz que seu cérebro pode mudar. A palavra diz que você foi criada para ser livre. E hoje é um bom dia para começar a viver ancorado em algo que você não muda com o humor de ninguém. E o desafio, então, dessa semana que eu quero provocar aqui é para você, é fazer uma coisa sem pedir permissão para ninguém. Uma coisa que você já sabe que é certa para você.
E me conta aqui nos comentários o que é que foi, como é que foi, tá bom? Se esse vídeo chegou aonde precisava chegar, deixa seu like. Ele me diz se vale a pena continuar produzindo conteúdos aqui para você. E se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo, com fé, com foco e com propósito. Até lá!